em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a graça e a paz. Quero expressar a Deus nossa gratidão por poder voltar nessa casa para louvar o Senhor, para adorar juntamente com os irmãos. A gente, nós somos aqui na igreja congregacional, nascemos nesse berço, nessa casa, a graça do Senhor. É aqui que Ele nos plantou, se assim nos plantou, para darmos frutos para o seu louvor e sua glória. Nos servindo ao Senhor, a bênção dessa igreja, a bênção do pastor dessa igreja, ali na cidade de Lagoa do Carro. Os irmãos terão o privilégio de passar a Macedônia, por descer a ladeira e contribuir no avanço missionário que está às portas. Então, os irmãos terão oportunidades, ir aos novos irmãos. Tem muita gente nova aqui em nosso meio. Abençoe a todos os irmãos. Estamos ali servindo. Esses dias, o pastor Ailton nos convidou a estar com os irmãos. Alguém para estar lá na congregação, aqui para louvar o Senhor, agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio também de rever alguns irmãos. Alguns a gente encontra na cidade, passando na rua, no carro, né, Silvio? Outros a gente tem a oportunidade de estar aqui na feira, tem a oportunidade de rever alguns mais, que o Senhor graça e nos ajude em oração. Carecemos das suas orações. Queridos, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Hélio, qual escreveu Lucas, capítulo 24. Todos acharam, irmãos? Verso de número 13. Verso 24, verso 13. Os irmãos têm a oportunidade de esticar a perna. Ficar de pé por um. Os irmãos tomam assento. Todos acharam, meus irmãos? O pastor que está nos assistindo. Cheiro para o Senhor. Queridos, o verso 13 em diante diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor se aproximou e ia com ele. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que vocês estão caminhando? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as últimas ocorrências desses dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram
o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e também em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam-se da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com ele. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se para Jerusalém, assim foram, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Senhor, nós invocamos o teu nome uma vez mais. Confessamos a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa insuficiência. Confiamos em ti, crendo que o Senhor há de nos dar graça para falar a sua palavra. Senhor, não é a minha hora e não é o meu momento. É o momento da tua palavra. Dá um temor do teu coração, para que assim possamos falar as verdades que estão aqui diante dos nossos olhos. Ajuda-nos nesse momento, pelo teu Espírito. Nós dependemos da tua graça. Pode ser. Meus irmãos, diante do texto que nós acabamos de ler, faz olhar para o texto com esperança no coração. Quando nós olhamos para o texto que foi lido nesse momento, fala a respeito da ressurreição de Cristo. Isso precisa estar muito claro em nossos corações, que o encerramento da vida do servo de Deus não se encerra a ser eterno. O túmulo não é o fim. É exatamente o que o texto que a gente vai desenvolver daqui um instante faz com que a gente possa refletir. Que a vida cristã é uma vida que nós podemos olhar e ter esperança a respeito da ressurreição. Todos os apóstolos padeceram e morreram. E assim a história cristã vai falar, não somente eles, mas todos entregaram suas vidas e foram fiéis ao Senhor. Há no primeiro século, mártires da igreja, todos que tiveram suas vidas entregues ao Senhor, como também os reformadores. É bem claro que nós precisamos lembrar a todos os irmãos que todos esses homens e mulheres que serviram e tiveram suas vidas entregues, muitos foram padecidos, seus túmulos ainda constam em alguns lugares.
Mas a verdade do cristianismo é que o túmulo do nosso Salvador está sem ninguém. Ele ressuscitou. O cristianismo precisa, a cada dia, nós, do século que estamos, na sociedade pós-moderna, precisamos reafirmar essa doutrina da ressurreição. O quanto isso é importante para nós. E é assim que nós podemos olhar para a ressurreição de Cristo e ter exatamente essa esperança viva nos nossos corações. Eu preciso a cada dia acordar, eu preciso a cada instante da minha vida, diante das adversidades, diante das minhas dificuldades, diante das minhas crises, eu preciso olhar para a ressurreição de Cristo e ver isso como uma esperança para a minha vida. Paulo vai dizer, discipulando a igreja em Coríntios, ele vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os. A esperança da comunidade de Deus, a esperança dos filhos de Deus é olhar para Cristo, a sua morte e sua ressurreição e ter isso como um alívio, como uma esperança viva, eterna. Nós iremos desfrutar de uma eternidade com Cristo e glorificar o seu nome para todos sempre. O texto que nós escolhemos para refletirmos hoje à noite nos faz observar quando nós interpretamos mal a Escritura, estamos sujeitos a desanimarmos na fé, a se frustrarmos na fé e olharmos para nós como centro de toda a atenção. E aí, quando nós nos voltamos para as Escrituras, observamos Deus em Cristo Jesus, satisfazendo a Deus como sua vida na cruz do Calvário. Isso deveria sermos para nós gozo, alegria. Não deveria ser um fardo, não deveria ser um peso, estar diante de Deus com gratidão, com gozo, com satisfação, olhando para Cristo, vendo nele que ele é a fonte de todo o contentamento para nós. Olhamos os cristãos, assim podemos falar, desse tempo presente, alguns nós observamos esses últimos dias um abandono da fé, muitos desistindo, voltando atrás. Quando eu olho para a igreja de Cristo do primeiro século, eu olho uma igreja que sofria, uma igreja que padecia, uma igreja sofredora, era a marca desta igreja, por ter sua vida diante de Deus, sua confissão diante de Deus. Hoje nós olhamos para os é o dia do Senhor, pasme. Hoje é o dia do Senhor, dia do ajuntamento antes, dia de nós congregarmos juntos. Observamos que muitos preferem, em vez de estar diante de Deus, nesse dia que deveria ser o dia inegociável, para estarmos diante de Deus, ouvindo, aprendendo, adorando e sendo edificados diante do Senhor. E muitos dos cristãos olham para esse dia como seu dia do descanso. Afinal de contas, eu preciso descansar. E o descanso de todo cristão deveria ser o próprio Deus. O texto que nós escolhemos no verso de número 13 em diante, estamos diante de um texto onde os discípulos estão retrocedendo, estão decepcionados, estão frustrados diante de todo o relato, de tudo que eles ouviram. Parece que o momento do seu coração está pedrificado, está sólido, ainda que todas as afirmações que foram ditas a ele a respeito que o Redentor ressuscitou, parece que isso é insuficiente. Estão mergulhados em si mesmo, estão pautados em si mesmo, estão olhando para si mesmo, estão agora querendo recuperar o tempo perdido de tudo que eles tiveram diante de Deus. Eu olho para o texto do capítulo 24, verso 13. Eu observo os discípulos frustrados, do caminho de Emaús, no percurso da frustração, no percurso da decepção.
e sua decepção, e sua frustração é com o próprio Jesus. Não é isso que eu estou afirmando de mim mesmo. É o texto que vai dizer. Eles vão chegar e vão dizer: nós esperávamos que fosse ele. Em outras palavras, eu até acreditei nele. Eu até confiei nele. Eu até depositei neles. Mas hoje é o terceiro dia. Depois de tudo. E a afirmação é que eles mesmos vão dizer: as mulheres que foram ao sepulcro, o dia em que o próprio Deus ressuscitou o seu filho dentre os mortos, tiveram a exatidão que o corpo do Salvador não estava no túmulo. De modo que, assim sendo, meus irmãos, o texto diz que elas têm uma visão de anjos, dizendo que ele não estaria mais ali, mas que ele estava vivo. Parece que isso foi insuficiente para que ele acreditar na ressurreição. E essa história de ressurreição, nos dias em que Cristo ressuscitou, gerou muita controvérsia no meio do período em Jerusalém. Alguns chegaram até a dizer que poderia ser uma possível realidade que os discípulos tivessem roubado o corpo, para dar a entender que, assim sendo, era uma fraude. Alguns soldados foram comprados para negar esse período que de fato ele ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou, ele foi visto entre os seus discípulos, ele apareceu a todos eles quando estava reunido juntos, ele apareceu no meio de todos eles e disse: paz seja convosco. Ele apareceu a Paulo mais tarde no caminho de Damasco. Ele apareceu ao apóstolo João na ilha de Pátimo. Ele apareceu diante de 500 irmãos. Isso deveria ser suficiente para eles acreditarem em tudo que Cristo prometeu. Mas para corrigir, para trazer de volta o homem ao arrependimento, somente as Escrituras e a explicação dela, uma clara explicação, é capaz desvendar os olhos que estão escuros pela incredulidade, pela decepção e pela frustração. Olha o texto. O verso de número 14 diz que iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ou seja, eles estão diante ainda dos dias que Cristo tinha sido morto na cruz do Calvário, tinha sido crucificado e sepultado. O verso de número 15, o texto nos diz que aconteceu enquanto iam conversando os dois. O próprio Senhor apareceu no caminho para eles. De modo que no verso 16, o texto nos diz, olhe para o texto, o verso diz que os seus olhos, porém, estavam como os impedidos de o reconhecer. É exatamente isso que acontece quando nós estamos mergulhados em nós mesmos, em uma provação, em uma decepção, em uma frustração. Esses dias eu ouvi alguns crentes falar, depois de tudo que você anuncia, depois de tudo que você fala, eles chegam até a afirmar: parece que Deus não me ama. E eu perguntei à pessoa: como assim parece que Deus não me ama? Parece que ele não me vê, parece que ele não sabe a minha realidade. E eu disse para a pessoa: você não é o centro das atenções, o centro é Cristo. Ele não veio para me satisfazer, ele não veio para realizar os meus sonhos. Cristo veio para satisfazer a Deus como uma oferta pelos nossos pecados. Nós não somos o centro sempre será Cristo. E aí depende como nós recebemos esta palavra, como nós acolhemos essa palavra. E aí acontece que há uns desvios. A exposição, esclarecimento. E muitos vêm ao chamado, recebem o chamado pela fé, como se Deus fosse alguém que tivesse para satisfazer os seus caprichos, seus desejos. Quando vem as dificuldades da vida,
vem as aflições e provações da vida, alguns não conseguem compreender a realidade da. Nós não seremos o centro, a sempre Cristo. Verso de número 15, conversando. E aí eram dois decepcionados, eram dois frustrados, acreditaram por um instante, confiaram em Cristo. Eles estavam diante dos seus momentos de ensinamentos. Eles estavam diante do Senhor em todos os momentos. As aflições parece que causam em nós uma espécie de amnésia, que esquecemos tudo que o nosso Redentor fez, e no momento da nossa frustração, da nossa crise, desandamos palavras de murmuração contra os céus. Verso 16, diz o texto que os seus olhos estavam impelidos de reconhecer o Redentor. Estavam com Cristo, mas não conhecia Cristo. Verso 17, o texto nos diz, irmãos, então lhes perguntou Jesus, qual é o motivo dessa discussão? Verso 17 diz, que é isso que vos preocupa? E de que vocês idem tratando à medida que vocês estão caminhando. E eles pararam entristecidos. Havia um cristão que não confia na soberania de Deus, como ele se comporta. Deus não me ama. Essa que é a cantiga do Guiné. Parece que Deus não vai chegar. Parece que Deus não vai me socorrer. Parece que Deus não vai me livrar. Em vez de ter uma palavra de gratidão a Deus. Tiago vai dizer, sua carta, capítulo 1, verso 3. Muita alegria passardes por várias provas. Tiago vai ensinar a igreja na dispensação. Sua carta iria percorrer a todos os cristãos daquela época, dizendo a todos eles, quando vocês estiverem em provação, alegrai-vos, regozijai-vos. Verso de número 18. Um deles toma a iniciativa, o seu nome era Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as últimas ocorrências. Observe que a expressão de Cleópatra dá-nos a entender que Jerusalém nesses dias, a única notícia que tomava os quatro cantos da nação era a morte. A morte do Filho de Deus. Ele vai falar claramente que não tinha como alguém estar em Jerusalém não soubesse desse relato. A nação parou, Jerusalém parou. Todos assistiram à morte, à crucificação de Cristo. Ele olha para o Senhor e diz assim, tu és o único que ignoras. Vai dizer no verso 19, e ele lhes perguntou, quais? E explicaram, olha a expressão da explicação de alguém que está frustrado com Deus. Verso 19, as quais explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, o que, meus irmãos? Profeta, poderoso em obras e o que mais? Em palavras, diante de Deus e de quem mais? E de todo. Observe que eles eram presentes nos ensinamentos de Cristo. Eles estavam com Cristo, eles observavam tudo isso, mas o seu coração estava frustrado por uma falsa interpretação a respeito de Deus. Irmãos, lembra quando Cristo chama os seus discípulos e faz uma pergunta a eles: quem diz os homens ser o Filho? Vão dizer, olha, uns dizem que tu és Jeremias. Uns dizem que tu és João Batista, que tu és um dos profetas. Olha a interpretação do povo. Ou seja, ele é alguém que me satisfaz, ele é alguém que cura, ele é alguém que faz obras gloriosas, ele é isso.
Jesus volta-se para os 12 e diz: e para vocês, quem eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz para Pedro: parabéns, isso não procede de você. Isso foi o Pai que ele revelou. Ou seja, de nós mesmos somos incapazes de reconhecer Deus, somos incapazes, se Deus não iluminar a nossa mente, nunca teremos uma verdadeira e correta interpretação de quem é Deus. Somente o verdadeiro ensino, somente a verdadeira exposição é capaz de lubrificar os nossos olhos obscurecidos pelo pecado. Já observou? Tem pessoas que leem as Escrituras de dioturnamente, mas não tem uma vida. O Espírito, ele não trouxer a nossa realidade, ele não fizer. De nós que estamos aqui sentados ou em pé, como eu, chegou diante de Deus. Diz, cantor, gospel. Nós, no nosso estado, mergulhados e encharcados em nossos pecados e delitos, mas Deus, o Evangelho que é o seu poder, mas nossos olhos foram abertos, conhecemos a Cristo como Cristo é. Olha o verso que está o texto. Eles estão dizendo: nós esperávamos, nós acreditamos que ele era um profeta, era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Verso adiante diz: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão frustrados. É a ideia humana. Parece que Deus foi incapaz de intervir nesse exato momento, nessa história. Mas não sabiam ele que tudo o que aconteceu estava sendo orquestrado pelo Deus, o Pai. Ele veio, padeceu, foi crucificado. Tudo estava dentro da direção. Ele veio. Olha o verso adiante, verso 21. Olha a expressão de alguém que não entende o verdadeiro sentido de Cristo. Ora, nós esperávamos que fosse quem? Que fosse ele, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia, depois que tais coisas sucederam. É exatamente assim, em alguns momentos, que nós nos encontramos. Cobrando de Deus o que jamais podemos cobrar, porque somos pecadores e Ele é o Senhor. Tudo Ele faz como lhe satisfaz, tudo Ele faz como lhe agrada. Cabe a nós confiar inteiramente na sua condução nas nossas vidas. Eles estão dizendo: nós esperávamos. Eu acreditei por um momento. E a vida cristã não é um contrato de... Vou passar 2 meses. Se ele não resolver o meu problema do meu casamento, eu vou procurar outra coisa. Cristã não é obra de... Só estamos aqui porque Cristo está vivo, está em nosso meio. Não há razão de estarmos diante de um Deus que não ressuscitou. Pelo contrário, Ele está vivo. Afirmamos e reafirmamos que o Senhor ressuscitou, está à direita de Deus, está entre nós o seu Espírito.
Diz o texto que nós esperávamos que fosse ele. O verso 22, eles vão dizer, é verdade. Que também algumas das mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam. Olha a expressão dele, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele, parece que o testemunho da exatidão, da ressurreição, foi insuficiente para aquecer os vossos corações, para cair a escama. A cura disso, só chamados para falar de nós. Somos chamados para lembrar os nossos pecados. Chamados para proclamar a palavra. Não é sobre nós, é sobre ele. Não é sobre o centro, o homem, é sobre Cristo. O verso de número 23 diz que, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão. Veja, esse relato era suficiente para eles lembrarem do que o Cristo falou, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro, isso deveria ser suficiente. Mas o que acontece, querido, é em momentos de frustração, nós agimos da mesma maneira. Somos inconstantes, somos iguais às ondas do mar, e vai, volta e vai, indecisos, diferente de Deus, é imutável. Uma crise, uma frustração, decepção. Deus é Deus eternamente. Amém. Antes da morte de Billy Graham, uma TV foi entrevistá-lo. Já conseguiu uma agenda. A Billy Graham. Uma das jornalista perguntou: Deus está morto? Não. Eu acabei de falar com ele no jardim da minha casa agora. Está vivo. Vivo está. O verso de número 24, irmãos, diz o texto que, de fato, os discípulos, alguns deles vão até para verificar a exatidão do que as mulheres disseram. E elas voltam, e eles voltam trazendo o testemunho da confirmação da morte, mas sobretudo da ressurreição. Verso 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram, olha a expressão, a exatidão do que disseram as mulheres, mas não... Já viu uma leva de crente? Eu não sentia Deus. Eu não vejo Deus. É como se a fé dependesse do meu arrepio, como se a fé dependesse do que eu vejo. Logo, a nossa fé não está fundamentada no nosso arrepio, nem do que eu vejo. A nossa fé está fundamentada no que eu creio. E o que eu creio é a palavra de Deus, e eu posso nela descansar, e nela eu posso confiar que a palavra de Deus é a verdade que nos faz viver diante de Deus. Verso de número 5, irmãos, o texto diz: então Jesus lhes disse, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Eu preciso que os irmãos façam uma observação aqui conosco. Observe o texto. Veja que Cristo agora vai expor a palavra de Deus. Ele vai agora mostrar a palavra de Deus. Ele vai ensinar novamente. Ele vai ter esse momento com os discípulos para mostrar de fato a verdadeira obra de Cristo. Olha o verso de 26. Jesus vai dizer a eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse aonde, meus irmãos? Na sua
verso de número 27. E começando por quem? Começando Moisés. Este vai mostrar as citações que estavam escritas a respeito dele. O Antigo Testamento não é sobre os salmistas, não é sobre Moisés, não é sobre o juiz. O centro do Antigo Testamento é Jesus. Tudo era sobre ele. Não era sobre os homens, era sobre Cristo. E ele vai começar agora a mostrar-lhe aos discípulos frustrados, dizendo, e começando por Moisés, é mais ou menos assim, é como se fosse um discipulado. Ele começou a mostrar as escrituras e mostrar todos os textos. Começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas. A expressão é todos os profetas, e não o profeta. Não é sobre um profeta, é sobre todos os profetas. Todos eles falaram sobre Cristo. Amém, meus irmãos? Observe que é sobre todos os profetas. Ele, a continuação de expõe o que a seu respeito constava onde, meus irmãos? Constava em toda a Escritura do Antigo Testamento. É porque o Novo seria escrito mais na frente. Ele quis mostrar que todo o Antigo Testamento estava falando aonde ele mostrou para os dele. A continuação diz que no verso 28, e quando se aproximava-se da aldeia para onde ia, fez ele quem? Jesus, menção de passar adiante. Tem conversa agradável. Tem conversa que a gente quer ficar a noite inteira, se puder fazer uma vigília. Mas tem cada pessoa, tem uns crentes, pessoas, tem um tipo de conversa que a gente fica orando. Foi-me embora. A conversa estava tão boa que quando Jesus faz menção de passar adiante, eles fazem assim, não, olha, está tarde, o dia já está declinando, pode ficar esquisito, sujeito a assalto, fica conosco. Ele só há uma maneira de aquecer os nossos corações. Debruçar. É quando nós vamos a ela. Não a caixa de promessa. A ela para beber desta. E essa fonte é a palavra. Parece, dentro da exposição, da pregação, enfadonho para alguns. Parece que é insuportável, parece que é um fardo. Pelo contrário, estar diante de Deus para ouvir a sua palavra, seus ensinamentos, não deveria ser jamais para nós um fardo. Deveria ser um momento de deleite. Lembra de Marta e Maria? Marta e Maria e Lázaro é visitada pelo seu amigo Jesus. Ele senta e começa a ensinar. Marta está agitada, preocupada, inquieta. É tão tal que a atitude de Maria a incomoda. É alguém que parece que é ativista. É alguém que acha que o fazer é mais importante do que o ouvir Deus através da sua palavra. Ela vem até Cristo e coloca ele como juiz e diz, olha, não te incomoda que minha irmã fique aí sentada ouvindo essa pregação, esse ensinamento. Olha para ela, diz assim, Marta, estás muito... Como é a sociedade desse tempo presente? 24 horas é pouco. O culto de oração, porque eu tenho que garimpar um pouco mais. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Não estou dizendo, está errado, estou dizendo.
ele aparece no coração. Ele está mergulhado até a cabeça. E quando termina o culto, às vezes está chovendo lá fora. Tem tempo para tudo. Parece que está diante de Deus. Está diante. Estar diante de Deus é a coisa que nós deveríamos priorizar nas nossas vidas. Nesse tempo presente, o que eu tenho uma leitura é que alguns crentes estão terceirizando a busca a Deus. Ou seja, ora por mim, lê um texto por mim, jejuma por mim. O reino de Deus não há lugar para. O reino de Deus, eu tenho que. Estar diante dele sendo lapidado, moldado, trabalhado. Até que um dia a minha vida venha refletir a imagem do seu filho, Jesus Cristo. Alguns meses atrás disseram assim, mas eu vou visitar uma outra, porque lá tem cura. Saúde, conhece Cristo. Salvador, de quem ele. Verso de número. Foram ao sepulcro. Somente a palavra de Deus é capaz de iluminar os nossos. É o que Cristo fez. Começou a mostrar o texto da palavra do Senhor. Começou a mostrar a exatidão do texto que ele falava a respeito dele mesmo. Diz o verso de número 28. Quando se aproximava-se da aldeia, para onde eles iam, fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com ele. No verso de número 30 diz assim o texto. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então, eles abriram o que, meus irmãos? Os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Se deveria ter uma coisa que nós deveríamos priorizar diante de Deus é a comunhão. A comunhão deveria ser uma prioridade da nossa vida, do estar com Deus, do viver com Deus, e que nossas vidas sejam para a glória de Deus. Essa comunhão, às vezes, nos falta, não pelo tempo, mas pela nossa prioridade. Que somente os para vir até o seu ponto do seu iluminar suas mentes, os confrontar. Olha o verso de número. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o que, irmão? Já tiveram. Mas não lê para não lê para evangelho. Já teve uma experiência de não queremos parar e de lermos página atrás de páginas e perceber que estamos sendo edificados, alimentados.
Oh, meus irmãos, só uma maneira de aquecer os nossos corações. Não é entretendo, não é ativismo, não é nada disso. Somente quando a palavra de Deus esmiuça bem, que nos confronta, que nos molda, que nos lapida diante de Deus e somos confrontados por ela. Arrependidos, abaixamos a cabeça. Choramos em arrependimento. E quando assim acontece, percebemos que estamos dentro da vontade de Deus. Verso de número 20. Quando Cristo expõe meus irmãos. Verso de número 2 ainda. Não é bom estar diante. Antigamente nós dizíamos assim a alguma pessoa, sabendo que a gente estava evangelizando um território que era muito difícil. Uma igreja. Para onde? Hoje a gente tem que fazer nova ré. Perto. Dizia o saudoso. Deus não tem. Deus tem a palavra dele. Não é o que eu procuro. Aqui. Verso de número 20, 34. Os quais diziam, isso já aconteceu no verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Jerusalém. E acharam reunidos 11 e outros com ele. Observe, andaram dia no caminho da frustração a Emaús, cansados, fadigados. A expressão que ele usa para Cristo, entra, o dia já declina, possivelmente pode haver assalto, roubos no caminho. Fica conosco. Depois da mente iluminada, depois do coração aquecido, seus pés estão velozes para anunciar a ressurreição. Sair para falar de Deus. Nós tenha prioridade. Ao dia do encontro. Ao dia do nosso estudo. Quem é Deus para nós? Quem é o Senhor para nós? Sua vida não é mais sua. Cristo a comprou. Logo, se assim sendo ele comprou, a sua vida não lhe pertence mais. Eu olho para esse momento da ressurreição de Cristo. Meu coração se enche de esperança, meus irmãos. De saber que nós iremos desfrutar de uma vida eterna, de gozo, de alegria, de estar com Cristo por toda a eternidade, desfrutando de Cristo. Quando eu observo o texto, tenho 3 lições para a gente levar para a nossa vida. A primeira dela, a verdadeira quando ela está iluminada, quando ela está diante de Deus, quando eu entendo a palavra do jeito que ela é, isso faz heresia. Eu reconheço os desvios teológicos que existem em outros lugares.
quando eu conheço as Escrituras, não do meu jeito, não da minha maneira, mas como ela é, eu estou vacinado diante de Deus. Somente a verdadeira exposição é capaz de abrir os olhos e encher o coração e alimentar minha alma. Segunda lição, quando eles sentaram na mesa, partiram o pão. Lembrar. Não existe uma vida cristã sem congregar. Eu posso viver sem relacionamento. Cristianismo é relacionamento, é contato, é apalpar, é tocar, é estar junto, é participar da mesa do Senhor, na comunhão dos santos. Vendo que a salvação depende de duas coisas diferentes. Ó, quão bom, suave é que os irmãos vivem. A bênção, a comunhão, se relacionar, ter contato e desfrutar da irmandade, da família de Deus. Isso é um privilégio que o Senhor concedeu à sua igreja, de estarmos juntos, partilhando das mesmas coisas de Deus. Não existe a pandemia. E quão difícil foi aquele período de pandemia, de ser como está sendo agora retransmitido, de estar longe, como foi trabalhoso aqueles dias, de estar longe, sem ter contato. Pela graça de Deus, estamos novamente na casa do Senhor, como diz o salmista no Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Uma coisa pedi ao Senhor, e a Ele buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. É aqui, meus irmãos, que chegamos com os nossos fardos, aflitos, angustiados, e a palavra ministrada nos alimenta e voltamos fortalecidos em nome de Jesus. É aqui, queridos, que recebemos a palavra para persistir, perseverarmos no Senhor. É aqui, é no encontro com Deus, no dia do Senhor, que Deus nos proporciona. Queridos irmãos, a ceia do Senhor será ministrada próxima semana. Não negocie esse dia. É um privilégio para nós, é um meio de graça que o Senhor nos concedeu. E a terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que os pés deles estão velozes para voltar, para anunciar. Ou seja, já tarde, exausto, cansados, vão anunciar. Oh, meus irmãos, evangelismo não é uma coisa de algum. Evangelismo não é uma coisa de um departamento. Evangelismo não é dos missionários transcultural em outras nações. Evangelismo deve ser um compromisso de todo cristão, de testemunhar da obra de Cristo e o que Cristo fez por nós. Parece que essa obra de evangelização é de Fulano, Beltrano e Cicrano. Eu não faço outra coisa a não ser. Está errado. Vamos a junto, nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Preste sua rede social a Cristo. Anuncie a Cristo. Fale de Cristo. Fale do seu amor, da sua obra. Da Silvinha. Ou você é um crente 007. Ninguém sabe que você é crente.
Vamos testificar desse amor. Então, cante 3 lições. Primeira delas, verdadeira interpretação capaz de arder. A segunda delas é que a comunhão deve ser maravilhosa. Primeira coisa, anunciar. Jesus está vivo. Não cante, porque ele vive. Está de pé. Deus envia. Tá? Vamos louvar o Senhor. Feche os seus olhos.